Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 10 a 13. Diz assim a palavra do nosso Deus: Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas os faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, rogo ao Senhor que continue a nos conduzir assim como já tem feito. Ó, que o Teu Santo Espírito nos dê entendimento da Tua palavra. Pai, assim como o apóstolo Paulo aprendeu a estar contente, nos ensine o caminho para o contentamento, nos ensine a estarmos satisfeitos, cheios, plenos, alegres, felizes no Senhor. Ensina-nos, ó Pai, a olhar sempre para Ti, ensina-nos a olhar sempre para Jesus Cristo e saber que o Senhor está cuidando de nós. Pai, orienta-nos nesse momento. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Uma recente pesquisa feita pela Faculdade de Economia de Harvard, com alguns milionários, principalmente norte-americanos, pegaram do mundo inteiro, mas principalmente norte-americanos, cerca de 4 mil milionários, e dentro desse grupo era gente que tinha cerca de 8 milhões de dólares como patrimônio. Acima disso, alguns chegavam a mais de 30 milhões e até um pouco mais, mas eles pegaram 4 mil milionários de todo o mundo e fizeram uma pesquisa para saber a respeito do nível de satisfação e felicidade dessas pessoas. E eles perguntaram se essas pessoas já estavam felizes, satisfeitas com tudo que elas tinham. E o interessante é que 1/4 dessas pessoas respondeu que eles estariam felizes, plenamente satisfeitos, se eles tivessem um patrimônio cerca de 1000% ou 1000 vezes mais do que eles já tinham. Aí sim eles estariam completos e tranquilos. Outro quarto desse pessoal era um pouco mais modesto. Eles falaram que com 500% eles já estariam satisfeitos. E os outros 2/4 eles foram um pouco mais baixo do que isso, mas a conclusão que eles chegaram, e que era inevitável, e provavelmente a gente já sabia disso, mesmo sem pesquisa, é que dinheiro e nível muito alto de dinheiro nem sempre está relacionado com bem-estar, com satisfação e com felicidade. E é interessante, porque a falta de contentamento marca também a nossa nação, marca nossas vidas, marca a sociedade que a gente tem vivido. E prova disso nós podemos ver, por exemplo, como a alta taxa de endividamento do consumidor. São pessoas que não estão satisfeitas com o seu nível, o seu padrão de vida e gastam além do que pode. E aí não só a questão da dívida, mas agora vai ficar ansioso porque não sabe nem como pagar essa dívida. É claro que o pessoal do marketing, da propaganda, influencia muito nisso, mostrando que você só pode estar satisfeito e feliz com certas coisas que você tem, mas assim que as compra, você vai perceber que é só mais um artigo de decoração lá da prateleira, que isso não vai preencher aquilo que o seu coração precisa. Mas a gente também vê isso como marca dessa falta de contentamento com a alta taxa de divórcio, porque não se pode encontrar felicidade no próprio casamento, então trocam-se os companheiros por um modelo diferente, apenas para descobrir que os mesmos problemas vão ocorrer novamente. Ou então a gente também vê como marca desse descontentamento o número de apostas que se tem na loteria, porque crê-se que quando se ganhar o prêmio milionário, aí sim eu vou ser feliz. Mas miserável aquele pobre que acha que vai ser feliz quando tiver dinheiro. Pior ainda, aquele que é rico e acha que vai ser contente e satisfeito com um pouco a mais do que ele tem. Uma vez perguntaram para um multimilionário, Rockefeller, o que faria, onde que ele queria parar, qual que seria o nível, qual que seria o limite para ele, e ele pensou, de um homem com muitas posses, ele pensou,
quando eu tiver mais $1 no meu bolso. Sactel furado, que a gente sabe que não traz satisfação, contentamento para as nossas vidas. Mas a boa notícia é que nós vemos e lemos o apóstolo Paulo dizendo que ele aprendeu a estar contente. E a boa notícia é essa, que nós também podemos aprender a estar contentes, a estar satisfeitos. E é claro que nós vamos chegar ao final disso daqui, que a gente só pode estar satisfeito e contente, plenos, é no nosso Deus, é no amor dEle e através de Jesus Cristo. Mas, por falar nesse caminho para o contentamento, antes da gente entrar no texto, eu quero trazer para você o significado, ou definir esse termo, o que seria contentamento. E contentamento é um sentimento de descanso ou paz que vem de estar próximo a Deus e saber que Ele está no controle de tudo que acontece conosco. É um sentimento de descanso e paz que vem de estar próximo a Deus e saber que Ele está no controle e cuidando de tudo que acontece conosco. Contentamento é o contrário, é o sentimento oposto à inveja, à avareza, à ambição, à ansiedade e à murmuração. Existe um resumo aqui que um escritor chamado Jerry Bridges traz a respeito do contentamento. Ele define o contentamento como acreditar que Deus é bom para mim agora. Isso é contentamento, acreditar que Deus é bom para mim agora. Nesse exato momento, você pode falar para Deus que Ele é bom. Isso é contentamento. Você se lembra daquele filme Deus Não Está Morto? Tem uma frase lá muito conhecida, que ficou muito conhecida, né? Que ficou para nós, que fala que Deus é bom o tempo todo. O tempo todo, Deus é bom. Você consegue afirmar isso agora, na sua vida, que Deus é bom? Isso é contentamento. Mas eu quero falar para você também o que não é contentamento. E contentamento não é complacência. Como cristãos, nós podemos trabalhar para melhorar as nossas circunstâncias à medida que nós temos oportunidade. A Bíblia exalta o trabalho duro e os resultados que esse trabalho traz para a nossa vida. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo vai falar em 1 Coríntios capítulo 7 com os escravos, ele incentiva esses homens a dizer: olha, não é que vocês têm que ficar contentes, satisfeitos da posição de vocês, mas se vocês querem liberdade, trabalhem para isso. Isso é bom diante de Deus, vai correr atrás disso. Quantas vezes a gente encontra texto de Deus exaltando o trabalho, falando: se você quiser comer, que trabalhe. Você que está solteiro e quer arrumar um companheiro aí, não tem problema, vai atrás, desde que você tenha paciência, espere no Senhor. Se você não está satisfeito com o seu trabalho, com a posição que você ocupa, não tem problema nenhum o cristão buscar algo melhor para a sua vida, melhorar a questão da sua família e principalmente a questão financeira, desde que o seu coração não seja ganancioso o suficiente para esquecer quem que cuida de você. Portanto, contentamento não é complacência. O interessante é que esse termo, na época de Paulo e quando essa carta foi escrita, ela significava independência dos outros e tendo suficiência em si mesmo. É independência dos outros, suficiência em si mesmo. Mas o interessante é que esses irmãos nossos cristãos, eles elevaram a significância desse termo, agora dizendo que, olha, eu não sou autossuficiente, eu dependo exclusivamente do meu Deus. E isso é contentamento. Mas para a gente entender um pouquinho melhor, essa que é conhecida como a Carta da Alegria, na qual Paulo escreve para aqueles irmãos, e o contexto ele é mais conhecido e é dito para nós lá em Atos, no capítulo 16, quando Paulo, junto com Silas, está fazendo a sua segunda viagem missionária, e então ele para no porto de Troade, ali ele fica próximo, hoje é conhecido como Turquia, mas ali naquela noite ele tem uma visão de um jovem macedônico que diz para ele: Paulo, passa para cá, a gente está precisando da sua ajuda. E ele então reconhece claramente que era o próprio Deus falando com ele. Então ele pega o seu barco, agora ele vai para Neápolis, ele desembarca ali e agora segue viagem para Filipos. E ali alguns episódios são muito conhecidos de nós, porque, por exemplo, a primeira conversão que houve naquela cidade de Filipos foi da vendedora de púrpura. Lembra dela? Lídia?
ela e toda a sua casa foi alcançada pelo Evangelho. Mas então Paulo e Silas seguem evangelizando essa cidade, e ali uma mulher possessa de um espírito adivinhador também os acompanha, até que um dia eles falam: olha, vamos parar com isso aqui, e ele expulsa esse espírito adivinhador dessa mulher. E alguns homens ficam um pouco chateados com Paulo, porque essa mulher era fonte de renda para eles. Então eles fazem uma denúncia, eles são presos, na verdade ilegalmente, porque cidadão romano não podia ser preso sem um julgamento, e Paulo era um cidadão romano. Mas então naquela noite, eles presos e açoitados, o que eles estão fazendo dentro daquela cela? Cantando louvores ao Senhor, presos e açoitados. Mas então acontece um outro episódio, um terremoto vem e sacode todo aquele ambiente, e todo aquele local, e as portas se abrem. O carcereiro desesperado puxa a sua espada para se matar, mas então Paulo fala: calma, a gente está aqui, ninguém fugiu, eu vou te contar o que aconteceu. E então aquele carcereiro, toda a sua família também é conquistada pelo Evangelho. E então essa foi uma cidade que Paulo amava, ele teve uma vida muito intensa, ele derramou sangue por aquela igreja, mas ali foi fixado agora toda a igreja da Europa que nós conhecemos até hoje. Paulo se dirigindo para uma outra região da Ásia, Deus o chama, e agora o Evangelho é propagado na região da Europa, e a gente sabe o que aconteceu em toda essa história de reforma e onde que a gente está hoje, por conta dessa viagem de Paulo. Mas então, passado um tempo, Paulo está preso, e um homem dessa cidade, de Filipos, chamado Epafrodito, viaja cerca de 1.300 quilômetros para levar notícias a Paulo, saber como que ele está, e para levar donativos também. Ele leva dinheiro para que Paulo possa se sustentar ali naquele tempo em que ele está preso. Então Paulo escreve essa carta, devolvendo através de Epafrodito, para que ele anime o coração daquelas pessoas, porque mesmo ele preso, ele vai dizer: meus irmãos, alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vocês estão sabendo a minha situação aqui, mas não se preocupa não, porque se isso tudo aqui redunda na glória de Deus, amém, eu estou feliz, se alegrem por isso também. Mas então Paulo não só quer animar o coração deles, mas ele escreve para agradecer aqueles donativos. É exatamente na parte que nós entramos aqui, em que ele diz: eu me alegrei porque vocês renovaram o favor de vocês por mim. Ele agradece aquele pessoal. Mas interessante que nós olhamos aqui, Paulo por duas vezes, uma no versículo 11, ele diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Versículo 12, ele vai dizer: sei estar humilhado, honrado, de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência. Mas essa é a nossa tradução, porém a gente encontra algumas outras que eu acho mais adequada para esse texto aqui, em que ele vai dizer: gente, eu aprendi, e mais uma vez, a segunda vez que ele vai dizer, eu aprendi o segredo de estar contente. A ideia que ele diz: olha, eu fui introduzido no mistério, agora eu conheço, eu sei que mistério é esse, de estar numa situação como essa, mas poder me contentar. Eu aprendi o segredo de estar contente, eu aprendi o caminho do contentamento. Mas afinal, que caminho é esse? E Paulo está dizendo que ele aprendeu, e nós também podemos aprender o caminho para o contentamento. E qual que é esse caminho para o contentamento? Eu sei que isso não é fácil, gente, não é fácil para nenhum de nós. Conta-se a história de um piloto que sobrevoando um grande lago, ele olha para o seu copiloto e fala: olha, está vendo aquele lago lá embaixo, aquele barquinho lá? Quando eu era criança, eu estava dentro daquele barquinho, ficava lá dentro pescando, e olhava os aviões passando e dizia: um dia eu quero estar nesse avião voando, mas agora que eu estou aqui voando, eu olho para lá e falo: um dia eu quero estar naquele barquinho pescando. Isso mostra para nós que muitas vezes nós corremos atrás de coisas que não preenchem o nosso coração, coisas que são nada e que vão preencher vazio algum. Mas nós podemos aprender o caminho para o contentamento. E em primeiro lugar, o que Paulo nos ensina desse caminho é que nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos crer que Deus está no controle de todas as coisas. Olha só o que ele diz no versículo 10, nessa primeira parte: alegrei-me sobremaneira no Senhor.
E por que Paulo podia falar que ele se alegrava sobremaneira no Senhor? E quando nós olhamos para toda a Sagrada Escritura, nós podemos conhecer quem é esse Senhor, quem é esse Deus. Mas eu queria falar para você apenas um atributo desse Deus, uma qualificação, uma perfeição desse Deus, no qual Paulo pode se alegrar sobremaneira. E isso tem a ver com a soberania de Deus. Eu tenho certeza que você já ouviu falar a respeito disso. Nós falamos muito isso, porque isso é uma doutrina bem básica da nossa fé, que Deus é soberano. E tomando emprestado aqui uma parte do livro Deus é Soberano, de A.W. Pink, Arthur Pink, ele diz que com essa expressão nós queremos afirmar a supremacia, a realeza e a sua divindade. Dizer que Deus é soberano é dizer que Deus é o Altíssimo, o qual faz tudo segundo a sua vontade, seja nos céus ou sobre a terra. Dizer que Deus é soberano é declarar que Ele é onipotente, Ele tem todo o poder, possuidor de poder nos céus e na terra, de tal maneira que ninguém pode impedir os seus planos, os seus conselhos, contrariar os seus propósitos ou resistir à sua vontade. Dizer que Deus é soberano é dizer que Ele governa as nações, estabelecendo reinos, derrubando impérios e determinando o curso das dinastias segundo o seu agrado. Dizer que Deus é soberano é afirmar que Ele é o único, soberano Rei dos reis e Senhor dos senhores. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus o qual Paulo podia se alegrar sobremaneira. E eu vejo aqui alguns outros episódios e textos bíblicos que nos trazem essa ideia de soberania de Deus. Salmo 135 que nós lemos, fala sobre isso, que esses outros deuses, Ele é o Deus dos deuses, e esses outros deuses não ouvem, não falam, não podem sentir nada, mas o nosso Deus que é Criador, o Deus que controla todas as coisas, porque Ele é Criador, porque Ele fez todas as coisas, Ele tem esse direito, é esse Deus. Nós cantamos aqui, vem com Josué lutar em Jericó. Você lembra dessa história? Quando eles se acamparam ao redor, o que aconteceu com as muralhas? Caíram. Quem fez isso por aquele povo? O Deus soberano. Mais um pouco esse episódio de Josué, eles estavam precisando lutar, e Josué falou: Deus, está faltando tempo aqui no nosso relógio, a gente está precisando de um pouquinho mais de tempo. O que Deus faz com o sol? Ele para o sol. Tem alguns, um senhor com um vídeo muito novo aí, eu não me lembro quem é o nome dele, que diz que não foi só o sol que o Senhor parou, porque não tinha muita lógica nisso, ele parar só o sol e as coisas continuaram funcionando. Deus parou todo o universo. E sabe por que Ele fez isso? Porque Ele é o soberano, Ele é o Senhor dos senhores, Criador de todas as coisas. Mais um episódio, lembra Sansão acorrentado entre aquelas pilastras? Para quem Sansão recorre, humilhado, vendo que não só o seu nome foi humilhado, mas o nome do Senhor foi humilhado através da sua vida. Ele ora, então ele pode derrubar tudo que está ali, porque quem deu forças a ele? O Senhor. Todos esses episódios nos mostram quem é o soberano. Esse Deus que cuida de todas as coisas, esse Deus que está no controle de todas as coisas, inclusive tenha você gostado ou não, Ele está no controle do nosso país, das eleições que aconteceram. Ele está no controle de tudo que acontece na sua vida pessoalmente, na vida da sua família. Esse Deus soberano que cuida de nós. E por que eu tenho te enfatizado tanto isso? Porque, como eu disse, eu tenho certeza que você já ouviu falar disso. Mas essa verdade tem que sair daqui e vir para o nosso coração. Nós até entendemos que esse Deus é soberano, mas por que você anda ansioso com o dia de amanhã? Essa verdade não pode ficar só aqui na Escritura, essa verdade não pode ficar só na nossa mente, porque quando eu sei e creio que Deus cuida de mim, independente da situação, eu sei que Ele está olhando por mim, eu sei que Ele me ouve. É esse Deus todo-poderoso que cuida de mim, por isso eu posso me alegrar sobremaneira. Creia que esse Deus está cuidando de você. Eu vejo alguns outros textos, conhecidos também nós das Escrituras, em Provérbios 16, que diz: no seu coração, o homem planeja o seu proceder, mas o Senhor determina os passos. Um outro salmo que a gente gosta demais, Salmo 23, 1, o Senhor é meu pastor,
e nada me faltará. A ideia que nós temos ali é de que o Senhor é meu pastor e eu não vou precisar sentir, eu não vou sentir falta de mais nada, porque Ele me preenche. Nós somos bons de teoria, mas coloca essa verdade no seu coração, irmão, que Deus cuida de todas as coisas, é o Deus soberano, é o Senhor dos senhores, em quem a gente pode ter essa alegria. Às vezes você pode estar pensando, olha, para você, Gustavo, é fácil falar isso, você não sabe o que eu estou passando, e talvez você tenha recebido a pior notícia da sua vida, aquela doença terminal que está te afligindo, talvez seu casamento esteja em frangalhos, talvez a sua situação, eu realmente não imagine a dor que você tem passado, o peso que você tem carregado durante tantos anos, mas uma verdade a gente jamais pode abrir mão, que Deus está no controle de todas as coisas, creia nisso. Mas em segundo lugar, além de nós crermos que Deus está no controle de todas as coisas, para a gente ter contentamento, você precisa desenvolver uma expectativa correta e adequada dos outros. Desenvolva uma expectativa correta e adequada dos outros. Olha só o que Paulo fala para nós aqui, na segunda parte do versículo. Ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Isso aqui chega a soar até meio engraçado, parece uma piada de Paulo aqui, porque ele está dizendo, eu me alegro muito, gente, porque vocês renovaram o favor de vocês, né, a meu favor, o vosso cuidado. Vocês até tinham esse cuidado antes, mas vocês não tinham a oportunidade, né, de demonstrar isso. Paulo está falando para um povo aqui, que em um lapso temporal de cerca de 10 anos, 10 anos da última vez em que Paulo esteve nessa cidade, recebeu algum donativo deles ali, sustento, e agora Paulo está preso em Roma, e agora Epafrodito vai lá 10 anos depois, e aí Paulo está dizendo, gente, eu me alegro, porque vocês estão cuidando aqui de mim, esse favor de vocês renovou, esse renovar é como se fosse uma flor desabrochando. Eu falei, gente, eu estou muito feliz, 10 anos depois. Eu fico imaginando, se isso fosse com algum de nós, se fosse comigo, eu tivesse dedicado a minha vida a uma igreja, o meu sangue, às vezes você dedicou a um projeto, todas as expectativas da sua vida, e você suou, e aquele projeto caminhou bem, mas agora você está passando necessidade, e só 10 anos depois alguém se lembra de você. Como que talvez você responderia a esse povo? Até que enfim, né? 10 anos depois, olha tudo que eu fiz por vocês, olha quem vocês são hoje. 10 anos depois, agora é mais do que obrigação. Eu espero que agora vocês se lembrem disso daqui, agora seja constante, por favor. Mas agora Paulo está dizendo, gente, vocês nem tiveram oportunidade, né? Mas eu me alegro, porque depois de tanto tempo vocês renovaram esse cuidado diante de mim. Eu estou muito feliz, sabe por quê? Que Paulo podia responder dessa forma. Ele não era nem um sobrenatural, não tinha nada de especial nele para responder dessa forma, mas ele simplesmente cria na primeira verdade que nós falamos, que Deus estava cuidando de todas as coisas. Ele sabia que esse Deus iria supri-lo em todas as suas necessidades, inclusive agora, muito tempo depois, eles foram instrumentos nas mãos de Deus para suprir Paulo, e agora ele pode dizer, gente, eu me alegro sobremaneira. E às vezes nós somos muito pesados com as pessoas, nós cobramos excessivamente. Eu acho errado, mas acontece. Às vezes seu filho chega para você com mais um 10, mais uma nota máxima. Olha aqui pai, olha aqui mãe, olha só essa nota, mais uma. Não fez nada mais do que sua obrigação. Você vive para isso, pode voltar e vai estudar. Às vezes nós somos duros demais com as pessoas, às vezes você cobra demais da sua esposa, do seu esposo, que não pode dar um deslize, que já é motivo para discussão, para você se sentir ofendido. Mas Paulo
crendo que esse Deus supria todas as suas expectativas, e a nossa maior expectativa deve estar em Deus. Claro que a gente pode esperar assim de pessoas. Eu não vou nem falar aqui quando o pastor esquece de ligar no dia do aniversário. Ai dele, se esquecer de mim. Gente, pessoas são falhas. Nós somos pecadores, todos nós. Vocês olhando aqui para mim, eu olhando para vocês, todos nós pecadores e falhamos. Nós precisamos manter uma expectativa correta das pessoas, mas a nossa maior expectativa está no Senhor. Mas em terceiro lugar, além de Paulo confiar no Senhor, ter a expectativa correta das pessoas, ele aprendeu, e nós podemos aprender que situações em nossa vida podem mudar. Olha o que ele diz, versículos 11 e 12, lendo novamente. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei estar humilhado e honrado. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, eu aprendi a estar contente, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E Paulo já tinha vivido todas essas situações. Eu tenho certeza que ele tinha convicção de que essas situações podiam mudar a qualquer momento na vida dele. E quando nós entendemos isso, fica um pouco mais fácil de nós encararmos essas situações que ocorrem na nossa vida. E claro que eu não torço para ninguém aqui essa situação não piorar, de forma nenhuma. Mas a gente precisa entender que a situação pode mudar na nossa vida. E quando essas coisas acontecerem, eu estarei contente, porque eu sei quem está me guardando, quem está no controle de todas as coisas e quem vai me suprir. É o Senhor. É o Senhor. Fico pensando o apóstolo Paulo dizendo isso daqui, ele sabia o que era viver em tudo isso. Ele teve abundância, ele foi honrado. Eu imagino que principalmente antes de ser convertido ao Evangelho, um homem de prestígio, de muito ensino, de muita educação, um homem de muitas posses. Mas o interessante é que ele diz, eu aprendi a estar contente, inclusive nessa situação. Quando a gente está numa situação muito confortável na nossa vida, nós também precisamos aprender a estar contentes, satisfeitos, saber que Deus é bom na nossa vida, que tudo isso vem dEle, que o cuidado é dEle. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com Deus soberano que está cuidando de mim. A gente precisa aprender a ser grato, saber lidar bem com as nossas finanças, para honrar o nome do nosso Deus. Mas se essa situação mudar, e Paulo soube o que era isso, perder tudo. Quando a gente olha ele relatando a sua vida, principalmente 1 Coríntios, que ele vai falar, gente, eu por diversas vezes estava naufragado, estava perdido, apanhei, fui preso. Aí ele escreve uma carta dizendo, alegrai-vos. Queridos, não faltava motivos para Paulo chorar, ele tinha muitos. Contentamento não tem a ver também com nós não chorarmos nessas situações, nós não padecermos. Estou dizendo que nessas situações, quando elas mudam, você vai ficar sorrindo e opa, está tudo bem, a casa caiu, mas não é isso. A gente deve chorar com os que choram. O crente chora, sente, lamenta, mas você entende que Deus está cuidando. Eu me lembro também da biografia de João Calvino, que a gente conhece, grande escritor, grande reformador. Ele perdeu sua mãe com 6 anos de idade. Aos 22 o pai falece. Depois dos 30 anos ele casa. Tem 3 filhos, os 3 morrem na infância. Com 9 anos de casamento a sua esposa falece. Ele sofria de artrite, teve tuberculose por 5 anos. Sabe aquela música do Titãs? Tem uma que ele só vai relatando um monte de doença, parece relatando e retratando a vida de Calvino. Mas em nenhum dos seus escritos você vê sequer uma marca dele murmurando, reclamando, lamentando ao Senhor por conta disso. Ele lembra que situações podem mudar. Se elas mudarem, lembre-se do seu Senhor. E por fim, além de nós crermos que Deus está no controle, de termos essa expectativa correta com as pessoas, sabemos que as situações ao nosso redor podem mudar. Por fim,
Paulo nos ensina que o caminho do contentamento é encontrar força naquele que pode nos fortalecer, que é Cristo Jesus. Olha como ele termina esse texto, dizendo, essa parte, dizendo no versículo 13: tudo posso naquele que me fortalece. Talvez um dos textos mais conhecidos das Sagradas Escrituras, mas também um dos mais mal interpretados. Esse foco, o foco desse texto, que ele está dizendo, tudo posso naquele que me fortalece, o foco não está em Paulo, tudo posso. Isso aqui não é um mantra, não é uma atitude mental positiva, porque ele está dizendo, tudo eu posso todas as coisas, eu sou um vencedor. Assim como algumas palestras motivacionais nos dizem. Certa vez eu e Cacilda fomos convidados para conhecer uma palestra dessa. Chegando lá era exatamente isso, creia que você pode. Você é capaz, você pode conquistar tudo que você quiser. O apóstolo Paulo está dizendo aqui, você só pode no poder daquele que te fortalece. E olha quem Paulo vai nos indicar, é esse que nos fortalece. Versículo 19: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Quem é aquele que nos fortalece? É o Senhor Cristo Jesus, é o próprio Deus através de Cristo Jesus, a força vem dele. É como se Paulo estivesse dizendo, eu só posso realizar todas as coisas pela força que o Senhor coloca em mim, por essa energia que Ele coloca em mim. E é interessante quando Jesus vai falar com os seus discípulos e está dizendo a respeito da videira, ele diz, eu sou a videira e vocês o ramo, enquanto permanecem em mim, produzem muitos frutos. A parte de mim, longe de mim, vocês não podem nada. Nada. Para que a gente esteja contente, nós precisamos buscar força no Senhor Jesus Cristo, a nossa grande esperança. Nós ouvimos hoje pela manhã a respeito da nossa grande esperança e do Senhor Jesus Cristo que nos fortalece para que a gente possa viver isso. Quer aprender a estar contente? Busca força no Senhor Jesus Cristo. Você só pode ser santo no poder do Senhor Jesus Cristo. Você só pode continuar o seu casamento no poder do Senhor Jesus Cristo. Você só pode vencer a pornografia no poder do Senhor Jesus Cristo. Aliás, você só pode ser salvo no poder do Senhor Jesus Cristo. Talvez você se pergunte, salvo de quê? Por que eu estou perigando aí, né? Não ser salvo. A Bíblia diz que todo pecador, o salário do pecado, a consequência do pecado é a morte. E aqui eu só vejo pecadores, inclusive a mim. Mas nós cantamos isso daqui, aquele que não fez caso de ser igual a Deus, se humilhou, se encarnou, Ele fez isso por nós. Ele morreu naquela cruz para nos trazer salvação, para que eu e você não pagássemos. Mas Ele pagou o preço perfeito, justo, Ele se fez justiça por nós. E é só nele, pelo poder dEle, pelo que Ele fez, que nós podemos ser salvos. É só por Ele. Querido, nós precisamos da força do nosso Senhor Jesus Cristo, para que a gente encontre esse contentamento. Concluindo, ao aprendermos o contentamento, nós vamos ficar mais satisfeitos com o que nós já temos, e não com aquilo que eu gostaria de ter. Quando você aprende o contentamento, quando você entende que você pode ter paz e saber que Deus é bom com você agora, você entende que Ele já te deu tudo o que você necessita, tudo. Às vezes não se trata daquilo que você deseja, tudo que você deseja, mas tem a ver com tudo que Deus quer que você faça. Lembre-se que não tem a ver com tudo que você deseja, mas tem tudo a ver com o que Deus quer que você faça.
tem a ver com a vontade dele sendo feita na sua vida. É para isso que Cristo nos fortalece. E eu penso que existe uma única coisa na nossa vida que a gente jamais deve estar contente e satisfeito. É com a nossa vida de piedade, com a nossa vida de conhecimento, com a nossa vida dedicada e devotada ao Senhor. Paulo vai dizer, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas eu luto para isso. Eu corro para o alvo. Eu quero alcançar isso, a perfeição. E às vezes o nosso descontentamento é tão grande com Deus, que eu acho que imagino que vou encontrar contentamento lá fora, fora dos braços do Senhor. Coisas que o mundo tem oferecido, nos enganando. E você achando que vai encontrar contentamento, paz, descanso nessas coisas. Nós só podemos encontrar isso no nosso Deus, pela força do Senhor Jesus Cristo. Para a gente terminar, tarefa de casa para você. Chama para a gente poder praticar isso daqui. Primeira tarefa. Quando algo de ruim acontecer com você essa semana, diga em voz alta: Deus, desde que o Senhor esteja no controle, eu estarei contente. Deus, desde que o Senhor esteja no controle, eu estarei contente. Se você tem sido duro demais com alguém, diga isso a ele, reconheça, confesse a sua autossuficiência, entregue cada parte da sua vida ao Senhor. Não existe nenhuma área em que Ele não deva ter controle na nossa vida. Entregue isso a Ele. E por fim, saia com fé e faça o que Deus quer que você faça, confiando no poder dEle para fazê-lo. Que Deus nos abençoe, que Ele nos fortaleça e nos dê contentamento nele mesmo. Vamos orar?